E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Parabólica. A gente vai falar desse cara aqui, Bernie Sanders, que para você que não sabe, é um pré-candidato aí à presidência dos Estados Unidos agora em 2016, eleições que acontecerão em novembro de 2016. E por que a gente vai falar do Bernie Sanders? É porque ele tem dado muitas notícias no mundo inteiro, principalmente por conta do seu jeitão, de cabelo espalhafatoso, tela de celular quebrada, que ele tenta mostrar que é um sujeito ali mais popular, né? Que é mais humilde, né? Que inclusive é uma tendência mundial você fazer isso, o Papa Francisco, o Bernie Sanders. Mas principalmente por causa das suas propostas, logicamente. A gente vai falar um pouquinho então da história dele, como que ele começou a sua vida, a sua carreira, e depois a gente vai falar das suas propostas. Então ele vem causando aí um tumulto na mídia mundial, porque primeiro ele vem conseguindo bater de frente com a Hillary Clinton ali pelos democratas nas eleições primárias do seu partido ali nos Estados Unidos, que para quem não sabe, as eleições primárias são aquelas eleições que escolhem os delegados que vão votar nos candidatos de cada partido. E ele já venceu aí uma eleição primária, ele já vem batendo de frente com a Hillary Clinton. Então a população jovem dos Estados Unidos, que você sabe que nos Estados Unidos o voto é facultativo, mas a população jovem já se declarou que vai querer votar esse ano, votar para poder eleger aí o Bernie Sanders, e a gente vai entender por quê. O Bernie Sanders, ele nasceu no Brooklyn, nos Estados Unidos, mas atualmente ele é senador pelo estado de Vermont, ou Vermont, como você quiser aí chamar, que é considerado um dos estados menos populosos dos Estados Unidos. Mas ele começou a sua carreira ali como militante mesmo nos anos 60, militando ali, quando ele formou em jornalismo, ele se graduou em jornalismo pela Universidade de Chicago, e ali ele já começou a participar dos movimentos. Ali é uma realidade de muita gente aí que milita, que começa ali no movimento estudantil, ensino superior, até mesmo ali no ensino básico, tá? É uma realidade, e o Bernie Sanders, ele seguiu essa realidade que não é só no Brasil, tem muita gente ali fora que começa ali desde o início militando. Logo de cara ele fez parte da Liga Socialista dos Jovens nos anos 60, e nos anos 70 ele foi militante de um partido. Ele já começou a ingressar em partidos menores, que é o Partido da União pela Liberdade. Nos anos 80 ele foi prefeito da cidade de Burlington, ali no estado de Vermont, ou do Vermont, né? E ele bateu de frente principalmente com os empresários ali de TV por assinatura, que cobravam preços altos e tal, e ele tinha um slogan que Burlington não está à venda. Ele conseguiu com isso reduzir o preço da TV por assinatura na cidade. Nos anos 80, em 88 mais especificamente, ele foi eleito para a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos. O que é isso? Faz parte do parlamento americano, mas está abaixo do Senado. E já em 88 ele bateu de frente com o próprio governo americano, quando ele começou a criticar a entrada dos Estados Unidos, né? Na verdade a participação dos Estados Unidos na Guerra do Golfo ali em 1990, 91, 89, 90, 91, ele já começou a ter uma crítica em relação à política econômica, à política internacional, intervencionista dos Estados Unidos, já ali nos anos 80, anos 90. Entre outras coisas, ele também, é claro, logicamente ele criticou a invasão dos Estados Unidos no Iraque em 2003, então é um político que faz muitas críticas ao governo norte-americano, principalmente na sua política intervencionista internacional, tudo bem? E é daí que surge a ideia de se tornar um candidato à presidência da República, que até então a gente não sabe se é forte ou não, mas pelo visto parece que ele tem crescido muito e vem causando aí um estrago, aí, pelo menos na cabeça das pessoas mais conservadoras no mundo inteiro, não é só dos Estados Unidos não. Então vamos falar um pouco então quais são as suas principais propostas caso seja eleito presidente dos Estados Unidos. Aí você vai entender o porquê que ele está tanto assim na mídia. Na sua campanha agora, nas eleições primárias, ele tem uma política forte mesmo. Ele alega que, de fato, o aquecimento global ele existe. Ele alega que os Estados Unidos é um dos principais responsáveis por esse aquecimento global, e ele quer cortar subsídios para fontes energéticas fósseis. Significa aí cortar subsídios para empresas de gasolina, petróleo, e tentar investir, dar uma saída para os Estados Unidos, ou teoricamente, tecnicamente isso influenciaria o mundo, para fontes de energias limpas. Um outro ponto importante é que ele põe na sua pauta a luta pela universidade pública, gratuita para todos os americanos. Para quem não sabe, a universidade nos Estados Unidos, a maioria delas, não todas, é
privada e é extremamente caro, muito mais caro do que você pensa, muito mais caro do que aqui no Brasil. Os jovens lá, em média, após terminar a graduação, no pós-graduação lá, eles demoram cerca de 20 anos para quitar suas dívidas com as universidades. E olha só o que ele está falando: eu quero trazer um modelo de universidade pública para os Estados Unidos que seja predominante e não a privada, hein? O Bernie também tem diálogo com militantes dos movimentos negros dos Estados Unidos, porque ele alega que o índice de desemprego para os negros é maior e também porque o número de encarceramentos de negros nos Estados Unidos é muito maior do que o de brancos. Então, segundo ele, isso é uma forma de racismo, porque os negros eles acabam tendo um tratamento inferior, né? Um tratamento inferior aos brancos nos Estados Unidos, até mesmo aqueles que são considerados criminosos, e os trabalhadores também, que são muito mais desempregados os negros do que os brancos. Cara, o Bernie também, ele é a favor de uma saúde pública, de um sistema de saúde pública universal nos Estados Unidos. A saúde nos Estados Unidos é caríssima, assim como a educação é caríssima, a saúde lá é para poucos, né? A gente aqui no Brasil, a gente tem o SUS, você pode reclamar que funciona, não funciona, alguma coisa do tipo, mas a gente tem o SUS, que eu acho que já é um ponto importante, né? Se você quiser melhorar, ele já pertence ao Estado, ele já pertence ao povo brasileiro. Aí cabe a nós tentarmos fazer uma melhora. Lá nem isso tem, ele já está falando: eu quero criar um sistema gratuito de saúde universal. O Bernie também quer aumentar o salário mínimo dos Estados Unidos, que, contando aí, a gente faz o cálculo em horas trabalhadas, daí é 7,50 por hora para 15 dólares por hora. Segundo ele, uma pessoa que trabalha 40 horas semanais e recebe pouco, alguma coisa está errada, porque ela trabalha demais para receber pouco. Então ele fala: eu quero aumentar o salário mínimo, né, para 15 dólares aí a hora. Uma outra coisa importante é que o Bernie é extremamente contrário ao financiamento de grandes corporações e empresas a campanhas políticas. Para quem não sabe, a campanha dele até então tem sido financiada, ele tem muito orgulho disso, por pessoas que apoiam, que estão gostando da proposta dele, que doam aí cerca de 27 dólares aí, por pessoa 27 dólares, e ele fala: quem gosta da minha campanha, aproveita, doa para minha campanha, e a gente vai aí tendo esse diálogo. Ele é contra porque ele acha que as grandes corporações, empresas que financiam candidatos acabam deixando ali um rabo preso, e os candidatos ou os presidentes acabam não fazendo muita coisa em relação a isso. E é por esses motivos que a campanha do Bernie vem dado muito assim discussão, muitas coisas, né? A gente não sabe se, caso ele seja eleito, se ele vai fazer tudo isso de fato, porque a gente inclusive tem um congresso nos Estados Unidos que pode barrar em alguns momentos a política do poder executivo, do presidente. A gente sabe que o poder executivo ele não anda sozinho, ele tem que ter um índice de aprovação do Congresso. Nos Estados Unidos o Congresso é formado por muita gente ali do meio conservador. Mas você não concorda comigo que logo já de ter essa ideia, né, de trazer essa discussão, já deixa ali, principalmente republicanos ali correndo, tem democrata também que faz isso, mas principalmente os republicanos correndo de um lado para o outro que nem barata tonta, né? Então está sendo extremamente interessante acompanhar esse inicial processo de campanha primária, né, das eleições primárias, dessa campanha do Bernie Sanders, né? Pessoal, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Esse vídeo foi proposto pela minha amiga lá no Facebook, a Dani Pim, que propôs, foi muito bacana, muito obrigado, viu, Dani? Um grande abraço para você. Se você não é meu amigo no Facebook, me adiciona lá pra gente ser amigo, trocar uma ideia lá. Me siga também no Instagram para acompanhar o meu trabalho de fotografia também, que é muito bacana. Deixa aí os seus comentários aí, porque eu sempre leio os comentários aí com suas críticas, sugestões, críticas construtivas. Lembre-se disso, sem agressão, não estamos aqui para nos agredir, tudo bem, gente? Tá certo? Foi um grande prazer estar aqui com vocês e tchau, até o próximo episódio do Parabólica.